Você viu? Começou o julgamento de Jair Bolsofrouxo, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que eu esqueci de falar, vou te mostrar trechos importantes do julgamento da Alexandre de Moraes, o Fux que votou contra, o Flávio Dino, e depois eu vou te mostrar as declarações do Bolsonaro e de bolsonaristas com os argumentos deles. E já vou te explicar, você que tá achando minha cara um pouco estranha, sim, isso aqui foi o corte de eu ter batido o vídeo a cara no vidro, né? Tá no meu Instagram, inclusive, o vídeo. E você tá vendo que tá um pouquinho inchado, que eu pus gelo, que mas acho que vai inchar, não tem jeito. Tem um chute na cara do meu próprio irmão no jiu-jitsu hoje. Mas eu vou pôr um gelinho de novo aqui pra ver se... Olha, vai ficar feio isso aqui, cara. Mas tudo bem. Vamos lá? Eu vou começar falando o seguinte, cara. Você viu, né, no vídeo de ontem, né, o Bolsonaro ali pedindo Pix. E eu fiz o seguinte tweet. Oi, fui deputado por mais de 20 anos, fui presidente e ainda tenho os benefícios. Tenho filho senador, deputado e vereador, tenho 2 aposentadorias acumuladas, ganho o salário do meu partido, tudo dá mais de 100 mil reais por mês, minha esposa também ganha salário do partido, o partido também paga os meus advogados. Me faz um Pix, por favor, só pra provar que você me ama. Brasil acima de tudo aí. Certo? Que assim, irmão, é basicamente o que tá acontecendo. Você que acha que o Bolsonaro precisa mais do seu dinheiro do que você não quer ser um povo liberto, você não quer ser um povo emancipado, você quer ser um escravo de uma narrativa, você quer ser roubado, você quer ser otário, você quer jogar no tigrinho, é isso que você quer fazer, entendeu? E aí, meu irmão, olha quem me responde. O Roger, do Traje a Rigor, pra quem pode. É inacreditável, cara. O cara se gaba ainda, é isso aí, mano. É, o presidente que eu apoio, mano, ele pede Pix pra galera e a galera vai lá e dá. Aí eu respondi aqui, ó. Boa, Roger. Se gabar do poder do ex-presidente e arrancar dinheiro de otário, isso é ser patriota conservador. Aliás, cadê o seu comprovante? Cadê o seu comprovante, hein, Roger? Você já provou que você é um mito? Né? Faz teu Pix aí. E só pra completar, a resposta desse post teve uma coisa curiosa, que assim, um cara respondeu assim, sua opinião é relevante, assim como o MBL. E logo em seguida, um outro cara respondeu assim, tu ajudou o Lula a se eleger, cara. Vocês não se decidem. Ou eu sou irrelevante ou eu elegi o Lula. Assim, cara, é um eterno pesadelo entre Lula e Bolsonaro e seus respectivos gados, cara. Impressionante. Mas vamos lá. No vídeo de ontem eu comecei mostrando o Bolsonaro jogando a Carla Zambelli na fogueira. Você viu, ele foi lá, a Carla Zambelli aí tirou nosso mandato aí, tá ok? A Carla Zambelli aí fodeu a gente aí, tá ok? E aí, a Carla Zambelli se pronunciou, bicho. Ela tuitou o seguinte, né? O julgamento ainda não terminou, graças ao pedido de vista do excelentíssimo ministro Nunes Marques. Que pedido de vista, assim, o cara pede, eu preciso ver isso aqui com calma. E sabe qual é o prazo? 0. Ele pode simplesmente pedir vista, sentar em cima, nunca mais ninguém mexer, e assim a gente continua no nosso país. A quem agradeço por me permitir mais tempo para reflexão. Espero que os ministros reconsiderem e garantam justiça. É imperioso destacar, sou acusado por me defender de um agressor que me perseguiu em São Paulo, após meu telefone ter sido vazado por membros da esquerda e resultou em milhares de ameaças contra mim e minha família, especialmente meu filho. Agradecimento às orações, ao apoio dos brasileiros, E aí depois ela falou o seguinte, né? Enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Até para falar disso você tem que dar indireta. Fala do Bolsonaro. Ah, pô, Bolsonaro, tô puxando teu saco aqui há sei lá quantos anos e você nem pra me defender? Toma aí, meu. Toma aí. Você não é teu líder? Ele não é o presidente? Ele não é o cara que você queria dar poder absoluto, né? Como de um ditador? Então, toma aí o cara que você defendeu, né? E aí, meu irmão? O que eu esqueci de falar ontem, brother? O que eu esqueci de falar ontem? Você sabe que teve, né, o veto do fim da decisão monocrática de ministro. Então, tudo isso que o Bolsonaro reclama, porque o Xandão isso, o Xandão aquilo. Cara, quando o Congresso criou uma lei e passou para acabar com decisão monocrática de ministro, ou seja, um ministro sozinho não podia mais decidir nada, o Bolsonaro vetou. E o Vilela perguntou para ele. Olha a resposta dele aqui. Te pergunto aqui, presidente. Quando era presidente, muitos esperavam sua defesa da CPI da Lava Toga para investigar possíveis abusos no judiciário. Por que nem você nem seus filhos apoiaram a CPI e como acha que isso influenciou o cenário atual? Primeiro, a CPI é um problema lá do Congresso, não é meu. Tá? Lá dentro. Que líder! Que líder! Esse problema aí não é meu. Essa pica é do Aspira.
Que líder! Perdi a eleição por causa da Zambelli. E a CPI da Lava Toga, isso aí não é comigo, isso aí é com os outros. Nossa, que líder, que líder! O Flávio viu a leitura que não tinha apoiamento para aquilo. Mentira, não foi essa nem a desculpa dele. Não foi nem a desculpa do Flávio. A desculpa dele foi: a que interessa uma guerra entre os poderes agora? Eu não entro, tá aqui o Zuco aqui, quem mais tá de parlamentar aqui? Felipe Saltineu. Eu nunca procuro sócios, eu nunca fui pra cima, que são meus amigos. Antes de ser parlamentar, são meus amigos. Pra gente lutar por algo impossível. Não, você nunca pediu para os seus, seus asseclas, né, baterem de frente com o sistema de verdade, né? Essa é a verdade. Que vai dar apenas desgaste, ruído, não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho dito, pra complementar aqui, ó, o Cavalcante. Ô, Cavalcante, se você me der 50% da Câmara e 50% do Senado por ocasião das eleições do ano que vem, eu mudo o destino do Brasil. Olha lá. Eu falo 50% pro PL, que o resto vai ser pro PR do Tarcísio, vai ser pro PP lá do Ciro, tá? Vai ser pro PSD do Kassab, tá? Se você não der, se o Brasil me der esse percentual de parlamentares, a gente muda o destino do Brasil. Não precisa nem perseguir, a ideia não é perseguir ninguém, não. É para restabelecer o equilíbrio entre os poderes para que você possa botar esse Brasil para frente. Completando isso daí, eu pegar uma questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir Sozinho. e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019, aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4 de 2021. Não acaba ressoando hoje Ô, Vilela, isso? fez a lição de casa, cara? Com as datas, tudo certinho? Que da hora, velho. Do hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Eu queria ver o contexto como um todo. Ai, meu Deus, que líder! Ah, a Carla Zambelli aí perdi a eleição por causa dela. E a CPI da Lava Toga? Isso aí não é comigo, não. Isso aí é com o Congresso. E a lei que você vetou? Isso aí eu não lembro disso aí, não. Isso aí não lembro, pô. Não lembro disso aí, não. E tem gente que apoia o cara ainda, velho. Nossa, cara, se nem o Bolsonaro responde um negócio desse, como é que você, bolsonarista, vai me enfrentar num debate e responder isso quando eu te perguntar? Não tem como, cara. Quando eu fui debater com o Marco Antônio lá, eu falei disso, não tem como. Tem como você responder isso. Como um todo. Porque o que a gente segue muitas vezes lá é os pareceres dos respectivos ministros que vão ser afetados para você tomar a adesão de vetar ou sancionar. Agora, o veto de monocrático para o projeto de lei, eu acho complicado isso aí. Deve ser proposta de emenda da Constituição, daí não passaria por mim. Não, cara, você vetou, não tenta driblar. Você vetou. Agora você não lembra? Só esqueceu isso. Ele só esqueceu, gente, é só um errinho. Ele só esqueceu, supostamente, o veto que ele deu de uma lei que acabaria com todas, mas todas as decisões absurdas do Alexandre de Moraes. Ele só isso, ele só esqueceu isso, pessoal. Tá tranquilo, tá? Mas ele pelo menos fez ali a carteira de motorista durar 10 anos. Mito! 10.42/18, é. Lembra disso? Alguém lembra disso aí? Algum parlamentar lembra disso aí? Se vocês puderem levantar. Vou levantar aqui. Tá, levanta aí e a gente vem. Fala, Léo. Nunca levantaram, né? A gente levanta aí, vai, continua, a gente levanta aí. Vamos lá, o Gerson tá perguntando aqui, ó, presidente. O senhor nomeou o Cássio Nunes ao STF e ele foi o voto de Sempre. Minerva. Pera só um pouquinho. Sempre perguntam isso, né? Essa é boa pergunta. Continua, essa é boa, já sei. O que mais tem é essa pergunta. Exato. Não. Ele foi voto de Minerva que devolveu os direitos políticos ao Lula. Qualquer outra pessoa teria votado diferente e o Lula nem teria a chance de ter sido candidato. Por que o senhor o nomeou? Vamos lá. É o Gerson. Essa pergunta é 10. Essa é 10. Eu já vi que perguntam sempre. Essa é 10. Mas só explicando, né? Porque Primeiro tiraram o Lula da cadeia. o Cássio Nunes tinha esse... Primeiro tiraram o Lula da cadeia, reinterpretando a questão de última instância. Não, mas só pra explicar... Depois ele voltou. Depois o Lula tá fora da cadeia. Sei. Mas ele tinha 3 condenações. É essa a pergunta dele. Não, mas do Cássio Nunes, que o pessoal... Não, ele falou que o Cássio Nunes votou pra soltar o Lula. Não, mas é que ele já tinha passado garantista, né? Não, mas peraí. Tá. Mas vamos lá, Vamos cair do cavalo aqui agora. Vamos lá. Vamos cair do Eu tô cavalo. ajudando a pergunta Bem, do depois, cara. como ele tinha 3 condenações, É certo. ele estava impedido pela lei da ficha limpa. Sim. Ele tinha que ser descondenado.
começou a votação, então, numa turma da descondenação. Tava 2-2 e faltava o Cássio Nunes votar. É isso? Isso. Daí o Cássio Nunes votou, ficou 3-2. Votou? Votou e ficou 3-2. Votou pra quê? Ah! Isso que eu quero saber. Ele votou para manter as condenações. Mentira! Mentira! Deixa só ele terminar aqui que eu já vou refutar. Vamos lá. E aí o outro mudou o voto. Depois, a Carmen Lúcia, foi uma discussão muito grande, porque quando estava 2-2, foi feito um pedido de vista, passou para a semana seguinte. O Cássio votou para manter a condenação. Para manter a condenação, teve nova discussão, era para ter encerrado ali, e a Carmen Lúcia voltou para cá o voto dela. Então ficou 3-2 pela descondenação. Então o Cássio Nunes, eu não mando no voto dele, tá certo? Mas ele votou para manter as condenações do Lula. Mentira! Mentira! E vou refutar isso aqui agora. Pra começar que assim, engraçado que o Bolsonaro, ele não lembra, né? CPI da Lava Toga, isso ainda é comigo, isso é lá Congresso. Agora o veto do fim da decisão monocrática pro ministro. Ah, não lembro disso aí, não lembro, o próprio veto. Aí quando vai falar do Cássio Nunes, agora ele lembra tudo. Então vamos lá. No dia 1 de outubro de 2020, ele foi indicado. No dia 5 de outubro de 2020, ele indica senadores para serem contra a PEC a favor da prisão após a segunda instância. Já começou assim, 4 dias. Em 10 de dezembro, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso da propina do Odebrecht, né, no Instituto Lula. Depois, no 24 de 12 de 2020, o Jair Bolsonaro dá aquela declaração. E se tiver que absolver, que absolva! Falando do Lula, né? E depois, em fevereiro de 2021, ele votou a favor do Lula, e aí você pode, inclusive, né, pegar o mérito do que ele falou, que foi basicamente deixar o Lula ter acesso ao uso da vaza-jato do Glenn Greenwald para se defender, certo? Depois, em março de 2021, ele votou para considerar o Moro parcial, anulando as condenações de Lula. Depois, ele foi voto de desempate. Depois, tá? A Carmen Lúcia ainda corrobora com o voto dele, eles fazem uma jogada lá, um vota para um lado, outro vota para o outro, mas isso foi movimentação do Cássio Nunes. Pesquisem, eu falei aqui os meses do ano, é só você pesquisar, as manchetes estão todas aí, e você vai ver que isso que eu falei refuta a mentira objetiva que Jair Bolsonaro acabou de te contar. E agora sobre o Flávio Bolsonaro, que votou a favor do fundão eleitoral 2 vezes e falou que ele basicamente apertou o botão errado. Ah, foi mal, pessoal, apertei o botão errado 2 vezes. Depois teve outra votação para aumentar o fundão. Ele votou errado mais 2 vezes. Vamos lá. Vai chegar na área continental de São Vicente. Fundão esse aqui, não, já bem claro. Não, por isso que eu achei que foi pro outro posso, lado. eu tenho a minha agenda parlamentar e algumas coisas. Mas tudo pessoalmente vocês são contra esse valor do fundão, como político. Eu lá atrás, foi deputado na minha conta R$200 mil. Em 2014. Eu devolvi esse recurso. Apenas ter um dinheiro limpo, legal, mas vinha da iniciativa privada. Naquele tempo podia iniciativa privada doar. Depois eu devolvi, mas não era ilegal. Isso é outra coisa, cara. Teve um problema na tua conta de suposta triangulação. Quando você deposita para um cara, o cara deposita para outro, que deposita para você, e aí você devolveu para não ter problema. Não é porque você, não quero dinheiro, não. Mas tudo bem, vamos lá. Pronto, final. Eu também tinha facilidade tinha um público quase cativo no Rio de Janeiro, que dava a minha base lá, que era Forças Armadas, Forças Auxiliares, tá certo? Então tinha um público mais ou menos fechado comigo. Em 2014, eu fui deputado mais votado do Rio de Janeiro. Então não dá para dizer tudo é pau, pedra, não dá. Mas o Flávio Bolsonaro votou a favor 2 vezes, né? Sim. Ali é a mesma coisa. Não ia para frente. Mas ele falou que votou errado, não foi isso? Uma vez ele votou errado. Tá. Mas você acredita que ele votou errado mesmo? Não sei. Tem que conversar com ele. Tá? Eu não sei. Aí, tem que conversar com ele. Porque essa pergunta é irrespondível. Você acredita que o teu filho votou errado no fundão? Você acredita nessa merda? Você acredita? Eu não sei. Tem que conversar com ele aí. Que líder. Que cara pra ser nosso líder, hein? Esse cara tem que ser o líder da direita. Vamos lá. Não posso saber. Liga para o Flávio Bolsonaro. Tô brincando. Tudo que ele vota aqui. Tá. Mas ele não é tudo que ele vota, cara. É uma coisa capital, uma coisa que vocês sempre falaram. E ele falou que ele votou errado. O problema não é nem o voto só. O problema é o voto e a desculpa. Né? Totalmente conciliador. Mas eu acho também. esse valor muito alto, cara. Pô, a gente precisa de tanto mas do fundo eleitoral assim, falou que votou errado. Pisou na bola. Mas tudo bem. Mas tudo bem aí. Deu uma erradinha aí, pessoal.
Radinha aí. Tudo bem. Pisou na bola aí. E aí? Vamos lá. Ih, cara, você olhava pra mim. Tá com a Que cara foi de isso? cara de Tá com bravo cara de aí. que vai fazer maldade. Vai. Não, tranquilo. Matheus Almeida. Presidente Bolsonaro, há um movimento crescente no Congresso para endurecer as penas. Olha só, o que tem de Pix caindo aqui, pessoal. Eu vou até. tive que interromper. Muito obrigado. Oh, para. Aí, legal, tá caindo mais pique aqui, que legal. Puta que pariu, bicho. Tem que ser muito burro pra dar dinheiro pra Bolsonaro. Tem que ser muito burro, bicho. O cara tem 17 milhões de reais. Meu. Não, eu vou provar que eu amo ele, meu. Toma mais dinheiro aí. Que moral você tem pra falar dos petistas, cara? Que moral você tem pra falar da galera que acredita em pastor? Eu sou pastor mirim de 12 anos aqui. Que moral você tem? Você faz a mesma coisa, né? E aí, meu irmão? Vamos falar aqui da votação, né? Para tornar o Bolsonaro réu ou não. Isso não é ainda o julgamento do mérito das questões do Bolsonaro, mas se ele deve ou não se tornar réu, né? E aí, vamos lá. STF deixa para quarta-feira a decisão que pode tornar réus Bolsonaro e aliados, né? Então vai ficar só para quarta-feira. E aqui, ó, tem aqui alguns momentos anteriores, né, a sessão, né? Tem varredura no prédio e tal, né? A galera com cachorro aqui, vendo se tem alguma possibilidade de atentado, etc. Depois tem outro aqui, ó. Bolsonaro chega a Brasília para acompanhar o julgamento no STF. Diz que espera justiça. Eu espero justiça. Acho que o Lula pediu para nomear. Ele fala aqui que ele espera justiça. Certo? E aí, meu irmão? Tem um bolsonarista aqui pistola com o julgamento. Olha lá. Deputado Coronel Meira é impedido de entrar no julgamento do Bolsonaro. Sou deputado, tem que ter respeito nessa porra. Me respeito. Tentou carteirar no STF. Você vai carteirar no STF. Sou deputado. Olha, não é o Bolsonaro. Sou deputado. Você acha? Os ministros do STF vão levar. Não. Pô, é deputado, respeita aí. Vamos ver. Tá lá, pô, dá ele pra puta que Cheio de pariu, assessor lá, pô. tem Não, 40 pô. assessor, não. Sou coronel, sou deputado. Tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita. Ô, meteram a gente com galinheiro lá em cima, amigo. Quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. Vai se fuder, pô. Ai. Fez isso pra aparecer, né? Tá nervosão, mano? Tá nervosão que você não entrou? Vamos lá. E aí vem um Xandão aqui, cara. Xandão metele do pau na mesa, mano. Defesa Jair Messias Bolsonaro também alegou nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem em cumprimento a uma medida e a partir disso foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário. E de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar genericamente, você ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso de forma absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do Procurador, seja do Ministério Público pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário que vai supervisionando. Ó, isso aqui é uma das críticas capitais, é uma das principais críticas das pessoas, né, dos bolsonaristas, sobre esse processo. A gente não tem acesso ao processo. Vamos ver o que ele está falando aqui. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira. Bom, o cara tá com os prints. Olha, tá aqui os acessos de vocês, estão aqui. Vocês acessaram. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Pois é. Vamos outra aqui. O Fux dá voto contrário. Olha, o Fux dá voto contrário. Vamos ver o voto do Fux. Que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar,
Na verdade, ele queria pedir vênia para manter a coerência, né? Manter a minha coerência, entendi. Se ele foi contrário antes, ele vai ser contrário agora, é isso? Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. Só uma coisa, o próprio Fux está reconhecendo que a matéria não é pacífica em questão ao julgamento de pessoas que não têm o foro de prerrogativa. Não, mas aí tem, mas aí é porque faz parte disso. Não, aí não tem. Ele mesmo está dizendo aqui, mas e aí? É a gente que julga ou não? Né? Vamos lá. E cito uma recente manifestação do Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muito corretamente, de modo institucionalmente necessário, em vista do debate jurídico no mundo, lembrou a importância da preservação da independência judicial, da imparcialidade por toda a sociedade. Cara, é incrível, né, cara? O Brasil é um país muito peculiar. O Flávio Dino, justo Flávio Dino, se baseia no presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos para fundamentar o voto dele com o relator. Não, já que a gente tomou constitucionalmente o exemplo dos Estados Unidos, cara, não dá para entender nada, cara. O Brasil é muito foda. E aí, vamos ver os argumentos pró-Bolsonaro, né? Eu vou começar com o Alan dos Santos, junto do Lacombe. É só assim, cara, como que o Lacombe se presta esse papel? Mas vamos lá, né? Reagindo ao Alexandre de Moraes. Vamos lá. Ó, e é legal que ele tá com um boné, óculos escuros, falando muito sério isso daqui. Dá uma olhada nisso, vamos lá. Se você consegue ou não? Dá um zoom na folha, só na folha. Isso, pode fazer isso. Pode dar play agora, dá um zoom na folha. Olha como ele tá tremendo. Sim. Tira o mouse dali. Isso. Olha como a folha tá tremendo. Ele olha assustado. Olha como ele tá tremendo. Ele olha assustado. Meu Deus. Olha como ele tá tremendo. Isso, eu percebi. O que acontece? Vai lá. Com início às 9h30. Isso, pode deixar no tamanho normal agora. Deixa só o vídeo rodando sem áudio aí. Eu quero analisar algo de extrema importância. Olha lá. Alexandre de Moraes está visivelmente inseguro da decisão que ele está tomando, porque é a ordem de alguém, não é dele. Olha lá. A galera já... ele está amando de alguma coisa. Ele está amando do PCC, dos Illuminati, dos extraterrestres, do George Soros. Vai. Ele tá completamente inseguro. A folha dele treme igual vara verde. A última vez que eu vi uma folha tremer assim, o Nando Moura debatendo com Mamãe Falei. A folha ficava assim. Os caras dão risada ainda. Quer dizer que eu não tava tremendo? Meu Deus! Vamos lá. Vamos ver o que o Bolsonaro diz. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então, um processo que agiu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado. Ele, apesar da delação premiada não poder se
participar. Participa, ameaça. É tudo. É isento ou não é? Tem Agora, assim, curioso, né, Bolsonaro, você fala isso, né? Momentos atrás no Vilela, quando falaram, e a decisão, né, de vetar o fim de ações monocráticas de ministro? Eu não lembro, não tô lembrado. Agora, aí você não tá lembrado. Momentos antes você não lembra que você vetou, né, o que acabava com esse poder do Alexandre de Moraes. Aí agora você reclama desse poder? É aquele meme, o cara pega o bastão, ele tá andando de bicicleta, ele põe na roda da frente, ele cai, aí ele fica lá machucado, falando, ai, o sistema. Em alguns momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. Tá bom. E do seu Pix, né? Você tá do lado do teu Pix, né, Bolsonaro? Vamos lá. O deboche de quem se diverte com a crueldade. Tweet do Carlos Jordi, vamos ver. Eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. A música. Pam. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados a apenas de 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Eu não entendi o deboche, cara. Qual foi? Onde teve o deboche aqui? Não teve deboche. Você pode discordar. Eu discordo do que ele fez. Condenações tão grotescas para essas pessoas que são, no fundo, elas fizeram coisa errada, é claro, mas condenações muito grandes. E elas são vítimas do Bolsonaro. Mas não teve deboche. Ele pode discordar da ação, mas não teve deboche. Vamos outro argumento do próprio Bolsonaro, hein? O Bolsonaro retweetou isso aqui. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Flávio Dino não sabia que a tal minuto do golpe já estava em rede nacional antes mesmo de achar o celular dos insultores. Vamos ver. Presidente, com a sua aquiescência, eu gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro Flávio O senhor Dino. aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente? Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado, ministro. O que tem aqui, cara? Primeiro que é o seguinte, vamos lá. Ele não tá falando que ele não sabia, ele quis perguntar pro cara o que o cara estava dizendo. Eu não tenho nenhuma intenção de concordar com o Flávio Dino, tá? Eu não acho que o Flávio Dino seja imparcial, eu não acho nada disso. Mas você vê como você esforça a mão? Não, ele perguntou, você falou alguma coisa da data tal, o que você tá falando? Não, eu tô falando que estava público. Público onde? Na internet. Então já estava público. Aí você tá dizendo, isso, tá bom. Foi um esclarecimento sobre o que ele falou, cara. É demais. Vamos ver aqui. Cara, se for assim, você tá muito fraco, cara. Nem mediaticamente vocês vão ter razão. Vamos lá. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. Olha, pelo que o Alexandre de Moraes falou anteriormente, eles tiveram acesso à íntegra do processo e estavam lá os prints dos acessos. Agora, eu não sei, aí tem que perguntar, algum jurista responde aqui. O advogado, ele tem necessariamente direito a ter acesso à íntegra das mensagens, mesmo que de coisas que não estão no processo?
É uma dúvida, eu não sei, realmente não sei. Vamos lá. Imagina que, sei lá, o meu celular foi apreendido. O Arthur roubou dinheiro de alguém. Aí tem lá minhas mensagens trocadas lá, me deposita tanto, não sei o que lá. Isso vai pro processo. Aí tem outras mensagens que não vão pro processo. O advogado, ele tem de ter, o meu advogado de defesa, ele tem de ter acesso a tudo, inclusive ao que não está no processo? Porque o que ele falou aqui não é que ele quer ter a íntegra das provas, ele quer ter a íntegra das mensagens, mas ao processo, o Alexandre de Moraes falou que eles têm acesso à íntegra. É uma dúvida, eu realmente não sei. Porque se eles não tiverem acesso, realmente isso é absurdo. E esse processo vai ser travado lá na frente por falta de direito à ampla defesa. Isso com certeza. Vamos lá, e a última aqui, que é basicamente essa daqui. Vamos ver. Ministro Alexandre de Moraes, relator, a realização de sustentação oral pelo Dr. Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. A turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. Neste momento... Mas não entendi. Aí sai no Space Beleza. Urgente! Zanin chama denunciado de réus. O argumento é esse? Assim, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Você tem os dois lados do julgamento, o de acusação, né? O Alexandre Moraes bravão, colocando ali os argumentos dele, o Fux contrário, o Dino usando o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos como exemplo. Tá bom. E aí os argumentos de vocês contrário, isso é o quê? O cara errou a palavra denunciados por réus? O Dino pediu uma dúvida, eu não entendi o que você falou, de que aconteceu nessa data? O do outro lá que a folha tá tremendo. Você me desculpa, cara, os argumentos de vocês estão muito fracos, cara. Com todo respeito. É mais fácil argumentar assim, ele não ama o mito como nós amamos. Enfim, tá aí. Tá aí. Eu espero que o Bolsonaro se torne réu, eu espero que o Bolsonaro seja condenado, eu espero que o Bolsonaro seja preso, mas acima de tudo, eu espero que você finalmente acorde desse transe e entenda que o Jair Bolsonaro te traiu, entendeu? Ele te traiu. Um abraço, vamos questionar tudo.